Olá, leitores e não leitores do meu Brasil. Hoje vamos falar do TBR de fevereiro e o de março. Hoje eu vou fazer o contrário, eu vou falar dos livros de fevereiro e depois a gente sorteia os de março. Esse é o último vídeo que eu vou fazer nesse formato, porque no TBR de abril eu vou tentar ir falando dos livros conforme eu vou lendo, né, pra não ficar tudo assim numa sentada só. Eu vou terminar o livro e aí eu já comento o que eu achei dele. Mas ainda esse mês, vamos assim mesmo, porque eu não gravei antes. E o primeiro livro que eu li de fevereiro, que eu tinha falado, que eu nem lembrava que livro que era, foi esse daqui, da Tia de Mitty e A Maldição da Viúva. Eu achei esse livro gostosinho, mas esquecível, assim. Este livro faz parte de uma coleção de muitos livros. Eu acho que seria o 23º esse daqui. Então, algumas coisas talvez façam mais sentido se eu ler desde o começo, né? Pra entender por que a personagem principal consegue falar com uma pessoa falecida através de um diário. Que eu não entendi da onde que surgiu essa mágica aí. Mas essa tia de Mitty é uma mulher que já morreu e ela consegue conversar com a moça pelo diário. Como? Eu não sei. Eu achei ele muito gostosinho, assim, é um livro muito cozy. Porque é um lugar pequenininho, né, cidade pequena, e todo mundo, né, mora nessas casinhas cottage, e não sei o que lá, e vai pra um hotel, e lareira, e chá até dizer chega, e biscoitinho, bolinho aqui pra lá. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, você se sente, assim, muito confortável pensando nesse lugar que essas pessoas estão, né? Eu achei a história bem divertidinha, assim, né? Elas estão investigando porque tem uma senhora lá que chega, ela costura, né? E aí ela dá uma ideia de fazer um negócio de costura com todo mundo da cidade, que me lembra, assim, essa vibe meio Gilmore Girls, assim, de cidadezinha pequena, né? Que tá todo mundo ali reunido, fazendo tudo junto. E aí a velhinha chega pra moça, personagem principal, e fala assim, viu? Queria te contar que eu matei o meu marido, meu ex-marido, né? Quando eu era mais jovem e tal. E eu enterrei ele no jardim e ninguém ficou sabendo disso. E ela resolve que ela vai na cidade que essa senhora morava, que é perto de onde que elas moram agora, pra investigar. E aí também é uma cidade pequena, o povo tudo fofoqueiro, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E ela vai descobrindo o que tá acontecendo ali. Não vou falar o final pra não dar um spoiler, mas acho que tem um ponto ali neste final que acho que é um debate muito importante, muito grande, inclusive, mas eu não vou falar porque vai dar spoiler. Gostei bastante, acho que do desfecho da história. Ele não chega a ser exatamente uma investigação criminal, porque no começo a mulher já tá falando que foi ela que matou, né? Então é só pra descobrir se realmente ela fez ou não, né? Então não tem assim, nossa, quem foi o culpado. Mas eu acho que assim, ele é bem gostoso, bem desenvolvido, não é uma obra grandiosa, mas dá pra passar o tempo, assim, achei divertido de ler, e vou tentar achar os outros da série, porque pelo jeito tem bastante coisa, e ver se eu entendo porque que elas conversam, como, né, que elas conversam por um diário. Eu tentei gravar, quando eu fui devolver os livros na biblioteca, os outros dois que eu peguei, mas o áudio não ficou bom, então, eu vou falar aqui de novo, que eu li o Jurassic Park. Não peguei livro do Stephen King dessa vez, hein? Eu me segurei. Eu falei, não, vou pegar outra coisa. Aí eu fiz uma lista com alguns livros que viraram adaptação para o cinema. E aí eu falei assim, bom, primeiro que eu achar dessa lista que tiver na biblioteca, eu pego. Curiosamente, foi o último, porque nenhum dos outros tinha. Quando eu tava pra desistir, eu falei, deixa eu ver o último, né? Aí era o Jurassic Park. E aí eu achei na prateleira. Então eu falei, é isso. Vai ser o Jurassic Park. Eu achei fenomenal. Me fez gostar 1000 vezes mais do filme, porque é uma ótima adaptação. Praticamente tudo que tá no livro tá no filme. Assim, uns 90% do livro está no filme. Os 10% que não está, não faz diferença não estar. E faz com que o filme tenha um ritmo melhor por esses 10% não estarem lá. Então eu acho que esse foi, assim, uma adaptação brilhante, brilhante. Eu gostei muito. Gosto muito como no filme as personagens femininas têm mais importância, mais relevância ainda, porque achei que no livro elas não são tão, assim, importantes, mas no filme elas são mais legais. É muito, muito legal de ler. Acho que assistir o filme primeiro me fez apreciar ainda mais o livro, porque como você já tem uma coisa mais visual, assim,
dos dinossauros e essas coisas, quando você lê, né, sobre eles, é mais fácil de você visualizar. Alguns dos dinossauros que estão no livro, eu parei pra pesquisar, porque eu não lembrava como que ele era no filme também, mas eu acho que o filme ajuda muito nessa visualização dos dinossauros, principalmente, e do parque também, né? Acho que deixa mais grandioso, assim. Eu gostei muito, muito, muito. Recomendo a leitura se você gosta de Jurassic Park. Acho que acrescenta ainda mais para o universo. E é um livro muito gostoso de ler. Assim, eu li muito num dia, né? Só. Tipo, eu ficava 2, 3 horas. Teve um dia que eu acho que eu fiquei 3 horas lendo. E passou assim, que eu nem vi. Então, assim, é um livro muito, muito gostoso. 10 de 10. Recomendo muito. E o outro que eu peguei é um livro muito pequenininho, acho que tem 94 páginas, que foi muito sem querer, que era o livro sobre livros, né? Então, curiosamente, no dia que eu fui alugar o Jurassic Park, era o dia de amor à biblioteca. E aí, eles tinham botado em exposição, assim, alguns livros, e eu achei essa capa muito bonita, eu falei assim, vou pegar esse. Em português, o título seria A Biblioteca do Amor Não Correspondido. Achei muito legal, porque assim como o livro das coisas perdidas, que eu falei que, nossa, a primeira vez que eu peguei um livro em italiano e diferente, né, esse era um livro de uma autora francesa, que se passava na França, e apesar de eu já ter lido coisas da França, faz muito tempo que eu não leio nada de lá, então foi muito legal também ter algo de outro país que não seja, né, os de sempre. É um livro muito diferente também, porque ele é 100% um monólogo. Então só tem uma personagem que fala, ela comenta sobre alguns outros personagens, mas são 94 páginas dela falando. Só que é muito gostoso, assim, é um ritmo muito fluido. Eu consegui 100% visualizar isso como uma peça de teatro ou até um curta-metragem. Acho que para um curta seria legal fazer uma adaptação para ter um pouquinho, né, dos outros personagens falando, mas eu consegui visualizar isso na minha cabeça, assim, seria uma peça incrível, seria um curta-metragem muito legal também, porque a personagem é muito interessante, ela é a bibliotecária, e ela foi abrir a biblioteca e tinha um cara dormindo lá. Parece que ele passou a noite dormindo. Existe como se fosse um diálogo, porque tem algumas partes que ela tá respondendo, só que a gente não sabe o que o cara falou, né? Só vê a resposta dela. E aí ela começa a falar um monte de coisa da biblioteca. E eu achei muito engraçado, porque ela é muito contraditória, assim. Ao mesmo tempo que ela tá falando assim, porque eu não gosto, sei lá, eu não gosto do amor, sou totalmente contra as pessoas se apaixonarem, coisas assim. Ao mesmo tempo, ela é apaixonada por um cara que vai na biblioteca. Então ela tá toda hora falando dele, enquanto ela tá falando que ela é contra as pessoas terem relacionamentos e coisas assim. Aí ela fala que ela não gosta das pessoas que vão à biblioteca. Só que aí, mais pra frente, ela fala o quão importante é as pessoas estarem na biblioteca. Porque senão não teria o trabalho da bibliotecária. E, né, são as pessoas que movimentam o lugar e essas coisas. Então, eu achei muito engraçado como ela tem muitos contrastes, assim. Eu acho que seria uma pessoa muito interessante de se conhecer na vida real. Achei uma personagem muito, muito bem construída. E ela, assim, gosta muito de história. Então, ela fala muito sobre a história da biblioteca. Como que os sistemas da biblioteca foram criados e como que os livros são catalogados e por que, né, que tem essa divisão que a gente vê hoje em dia. Ela fala um monte sobre a história da França e aí ela fala que ela queria trabalhar na parte de história da biblioteca, mas que não deixaram e aí ela tá na outra parte. Então assim, ela reclama, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada pelos livros, é apaixonada pela biblioteca, pelas pessoas que vão à biblioteca, né, pelo ambiente e tal. Então assim, eu achei muito divertido. Acho que super vale a leitura, porque eu li ele em 2 dias, assim, 90 páginas que passam super rapidinho. E é isso, vale muito a leitura, é um livro muito legal. E eu gostei também. Daria umas 4 estrelas, talvez, pra esse. E aí, vamos para o sorteio. Eu fiz uma coisa que faz muito tempo que eu não faço, que foi comprar livros. Então, meio que em março, eu vou tirar um pouquinho menos, porque eu já peguei um pra ler, que foi esse livro aqui, da Marie Kondo, porque eu achei a capa dele tão legal. E eu fui na livraria, porque eu tava lá no centro, que eu mostrei aquela biblioteca da outra vez que eu fui, né? E, assim, tem muito, muito livro legal lá. E eu falei assim, eu vou levar pelo menos um, vai. Porque faz tanto tempo que eu não compro livro, eu quero levar um. Eu queria ver se eu pegava algum dos livros com gato na capa. Mas eu fiquei olhando. E eu vi esse daqui, e eu falei assim, ele até tem um gato na capa, né?
mas não era o que eu queria. Só que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, meu, muito bonita essa capinha. Eu gostei muito desse livro, mas eu vou procurar outro. Eu dei umas 4 voltas, assim, na livraria, e eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse esse daqui. Então eu falei assim, este livro me escolheu. Eu acho que poderia ter entrado na categoria de janeiro, porque a partir do momento que eu vi, eu falei, eu vou ter que levar esse. E aí eu falei assim, então beleza, vai ser este livro aqui que eu vou pegar. Acabou, vou embora. Mas, na hora que eu tava saindo, eu vi esse daqui. Que, além de ser rosa, é da Agatha Christie. E tem um cachorro. E é uma história do Poirot. E eu falei, gente, pelo amor de Deus. E aí, na capinha dele, tem patinhas de cachorro. Então, olha a letrelzinha. Aí não teve como. Eu falei, eu vou ter que levar. E aí eu falei, bom, então tá bom, eu vou levar 2, vai. Mas eu passei na outra prateleira e achei esta capa do Frankenstein. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Não, é muito bonito. Ele parece uma bíblia, porque ele é meio mole, assim. Mas eu achei linda a capa. E aí eu falei, bom, eu vou levar esse também. Vai ser o meu mimo desse mês, comprar 3 livros na livraria. Porque eu já aluguei o Frankenstein uma vez, na biblioteca, só que eu nunca terminei de ler. Eu li até a metade. Só que é muito difícil, porque assim, é o inglês muito culto, né? Então tem palavras muito difíceis que eu não faço ideia do que eles estão falando. Então eu falei assim, eu preciso de um livro que eu possa riscar, que eu possa grifar as palavras que eu não sei, porque assim, geralmente quando o livro é meu, eu grifo tudo primeiro e depois, quando eu termino de ler o capítulo que eu quero, eu volto e aí eu vou vendo o significado das palavras. A não ser que seja uma coisa que realmente faz com que eu perca o sentido da frase, né, ou do contexto, e aí eu paro para pesquisar, eu geralmente faço assim, porque aí eu não perco o ritmo da leitura e depois eu só pesquiso a palavra que eu não sei. Então eu leio de novo, né, a estrofe da qual eu grifei e vai. Então eu não posso fazer isso com um livro que não é meu, né, porque eu não posso ficar arriscando. Então o da biblioteca foi muito difícil de ler, por isso que eu só li até a metade, que deu o prazo e eu tive que devolver, porque eu tinha que parar toda a palavra que eu não sabia, pesquisar e anotar num lugar diferente. E aí isso vai dificultando muito você ler, porque fica, né, toda hora parando. E aí tava me dando nervoso já. Então eu falei assim, vou comprar. Porque além da capa ser muito bonita, ele vai fazer par com o Drácula. E eu vou poder riscar e fazer, né, no meu ritmo, pra não perder a vibe da leitura. Então é isso. Esses foram os 3 livros que eu comprei. Mas não necessariamente lerei os 3 este mês. Eu já comecei a ler o da Marie Kondo, então ele vai ser o 1º de março. E não sei qual vai ser a categoria dele. Um livro que me achou de novo. Vou reutilizar a mesma de janeiro. Vamos ver se eu leio da Agatha Christie. Se eu conseguir tirar alguma coisa aqui que eu encaixe. Eu acho que o do Frankenstein eu vou deixar mais pra frente. Mais pro outono, sim, Halloween. Aí eu leio o Frankenstein. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo encaixar o da Agatha aqui. Eu vou pegar 2 verdinhos e um com o nome do livro. O primeiro do verde foi um livro com mais de 500 páginas. Vamos ver se esse da Agatha Christie quantas tem. Não, 320. Não vai estar sendo ele. Então vamos atrás de um livro de 500 páginas. Já sabem, né? Ele vai ficar para abril, porque eu não vou conseguir ler 500 páginas de um livro em um mês. Vamos tentar. Cozy Cover. Então, um livro com uma capa confortável. Eu poderia botar o da Marie Kondo nesse e tirar outro papel. Mas eu acho que eu vou escolher outra capa confortável, porque este é o meu momento de botar um livro de gato. Apesar que aqui tem um gato. Mas vou escolher outro também. Então, é um livro com uma capa confortável e um com mais de 500 páginas. E o livro, que é o título, é o Monster She Wrote. Então, não sei se em português está traduzido ao pé da letra, mas seria monstro que ela escreveu. Que
se eu não me engano, é um livro de não ficção sobre os monstros da ficção. E provavelmente vai ter a Mary Shelley falando, né? Alguém falando sobre a Mary Shelley escreveu Frankenstein. Não sei, posso estar completamente errada, porque eu nunca vi este livro, eu só vi a capa e eu achei ela muito bonita. E achei muito, muito legal sortear este livro em março, que é o Dia da Mulher, né? Então, tá aí, ó. Um livro que, acredito eu, que foi escrito por uma mulher sobre mulheres falando sobre livros de terror. Então, entendi, tô muito feliz. Acho que foram bons. E aí, é isso. Vão ser esses 3 livros. É isso, esse mesmo eu trazei. Mas vai sair. Então, eu vou escolher um livro com gatinho na capa, porque é sempre minha capa confortável. E aí eu vou ver o que tem de mais de 500 páginas pra eu ler. Bom, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dos livros certinho. De fevereiro? Vou deixar aqui na descrição o nome dos livros de fevereiro certinho. E aí, em março, a gente vê então o que eu escolhi para ler. E eu falo um pouquinho mais sobre eles. O novo formato do vídeo. E é isso. Depois me falam se vocês já leram algum deles. Se vocês gostaram. Ou o que vocês estão lendo por este ano até agora. Se tiver alguma indicação, me bote aqui, que às vezes eu posso pegar alguma das categorias e colocar, né? Tentar colocar alguns dos livros dentro dessa categoria. E é isso. Vejo vocês no próximo então e tchau!